Olá, está no ar mais um programa Justiça para Todos. Veja os destaques de hoje. Representantes dos 5 tribunais regionais federais do país se reúnem em Brasília para discutir a ampliação da Justiça de segundo grau e a estruturação das turmas recursais. Justiça Federal pede apoio de ministro do STJ para ampliar a atuação na Justiça Eleitoral. CCJ do Senado irá realizar audiência pública para debater assuntos de interesses da magistratura. E ainda, a JUF participa de debate sobre a liberdade de expressão e o direito à comunicação. Eu sou Roberta Boni e o Justiça para Todos está começando. A comissão instituída pelo Conselho da Justiça Federal para discutir a ampliação da Justiça de segundo grau e a estruturação das turmas recursais esteve reunida no Tribunal Regional Federal da Primeira Região. Além dos representantes de cada uma das 5 regiões judiciais do país, o encontro também teve a participação do presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil. A Justiça Federal brasileira é considerada a mais célere da América Latina. No ano de 2009, os juízes federais, por meio das varas de execução fiscal, arrecadaram quase 10 bilhões devidos à União e mais de 21 milhões a título de custas processuais aos cofres públicos. O superávit chega a quase 4 bilhões anuais, o que gera uma arrecadação para a União de 40 milhões por dia em decorrência da atuação dos magistrados federais. Apesar do retrospecto favorável, a Justiça de segundo grau sofre com a falta de estrutura. Isso em face das demandas crescentes, ao aumento econômico e o próprio progresso da região se vê como fundamental até para humanizar o trabalho dos desembargadores. Nós pleiteamos e estamos aqui nos reunindo, então, com as demais regiões, com desembargadores indicados pelas demais regiões, para apresentar critérios e fundamentos que estruturem essa proposta. As necessidades de juízes para a prestação jurisdicional na terceira região são muito grandes, né? Como eu enfatizei, um estoque de mais de 400 mil processos a serem julgados, uma distribuição mínima de 180 mil processos ano, né? Cada desembargador em média por volta de 10 mil processos, 11 mil processos para julgar por ano. Então, só com o aumento do número de desembargadores vai ser possível, né? Sem contar aquela demanda tanto a reprimida, a que não foi satisfeita até hoje, as dificuldades de acesso à justiça, quanto as projeções, né, de aumento da litigiosidade, das demandas na Justiça Federal ao longo dos próximos anos, né, ressaltado pelo crescimento econômico, pelos problemas relativos à criminalidade, meio ambiente, a exploração do pré-sal, como foi salientado pelos outros colegas, né, são inúmeras os fatores que ensejam uma maior litigiosidade nos próximos anos, e além do estoque do passado que tem que ser uma prestação jurisdicional que está em atraso e que precisa ser satisfeita o mais rápido possível. Os juizados especiais federais atendem a população de baixa renda com processos de até 60 salários mínimos. A maioria dos litigantes é de aposentados e cidadãos que tiveram aposentadoria ou benefícios negados pelo INSS na via administrativa, ou pessoas que tiveram negados pelo Estado medicamentos ou o direito de realizar uma cirurgia de urgência. A camada mais pobre da população é justamente a mais favorecida pelo trabalho dos magistrados. Para se ter uma ideia, desde 2002, os juizados especiais federais beneficiaram mais de 8 milhões de brasileiros de baixa renda. Os processos vão se acumulando, já existe, no Rio de Janeiro, por exemplo, já existe um tsunami de novos processos na primeira instância que em breve chegarão ao tribunal, e nós precisamos estar preparados para isso, aprofundando esse processo de ampliação e também permitindo que o tribunal possa desenvolver a qualidade da sua jurisdição. A população jurisdicional geral espera
a solução do seu processo em primeiro grau com uma certa celeridade, mas em relação ao segundo grau, aquela incerteza sobre se o processo vai ser rapidamente resolvido. Nós vemos aí outros tribunais estaduais, mesmo trabalhistas, resolvendo seus processos em 120 dias e o nosso tribunal ainda está muito longe dessa meta e precisa dessa ampliação para poder atingir esse objetivo. Durante reunião realizada no TRF1, os representantes das 5 regiões tiveram a oportunidade de expor a realidade brasileira. Para os magistrados, a ampliação da Justiça Federal no segundo grau, assim como a estruturação das turmas recursais, colocarão o Poder Judiciário em um patamar que a permitirá atender melhor o cidadão, além de fortalecer a sua imagem perante a comunidade internacional, que estará atenta ao nosso país em face da Copa do Mundo de 2014 e das Olimpíadas de 2016. Nós estamos elaborando estudos para subsidiar o anteprojeto de lei que vai ser elaborado pelo Conselho da Justiça Federal sob a presidência do ministro Aripar Gendler e encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça para o Congresso Nacional. Esse projeto visa a ampliação dos 5 tribunais regionais federais para levar um julgamento mais célere e de maior qualidade ainda para a sociedade brasileira. Conforme acordado, os representantes irão propor ao Conselho da Justiça Federal a seguinte distribuição. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, hoje com 25 desembargadores, teria um reforço de mais 30. O da Segunda Região, que conta com 27, teria mais 28. O Tribunal Regional Federal da Terceira Região, que hoje tem 43 desembargadores, ganharia outros 54. O da Quarta Região, hoje com 27 desembargadores, teria um reforço de mais 16. Já o Tribunal Regional Federal da Quinta Região, hoje com 15, ganharia mais 12 magistrados com a proposta. Se aprovada, a ideia seguirá para o Pleno do Superior Tribunal de Justiça e, em seguida, para o Conselho Nacional de Justiça. No Congresso, ela seria votada como projeto de iniciativa do STJ. As mudanças não têm ligação com a PEC 544, que já tramita no Legislativo e prevê a instalação de mais 4 tribunais federais e a redistribuição de competências territoriais. A ampliação deve ser de todos os 5 tribunais e não apenas de 2 tribunais, como se falou, a primeira e a terceira regiões. Então todos. Cada juiz de sua região mostrou da necessidade que há para o aumento de tribunais. E a primeira região, nós temos aqui gabinete com mais de 20, temos aqui uns 6 ou 7 gabinetes com mais de 20 mil processos. Então, é a necessidade de que haja ampliação. Portanto, nós estamos lutando pela ampliação de todos os 5 tribunais para nós termos uma justiça federal de segundo grau boa, para a satisfação do jurisdicionado. Eu gostaria inicialmente de louvar a iniciativa do Conselho da Justiça Federal de instituir uma comissão para estudar essa matéria, né? Isso demonstra a preocupação do Conselho de buscar uma solução racional, fundamentada em dados concretos, né? Que venham subsidiar a decisão daquele órgão judicante. Realmente nós sabemos que os órgãos judiciários eles sempre estão atrás em termos de capacidade, de estrutura, né, para atender a sua relevante função. E eu tenho esperança de que efetivamente, né, à luz dos estudos que aqui sejam realizados, né, seja efetivamente realizada a ampliação dos tribunais regionais da forma mais adequada para atender o interesse público. A seguir, diretoria da JUF pede apoio de ministro do STJ para ampliar a participação da magistratura federal na justiça eleitoral. E ainda, CCJ do Senado aprova a realização de audiência pública para discutir assuntos de interesses da magistratura. Daqui a pouco, no Justiça para Todos. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo.
Com o objetivo de tornar a Justiça Eleitoral de primeiro grau mais equilibrada, a Associação dos Juízes Federais do Brasil pleiteia no Tribunal Superior Eleitoral o direito de indicar magistrados para atuar na área, atualmente exercida apenas por juízes estaduais. O assunto esteve em pauta no encontro entre a diretoria da AJUF e o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Hamilton Carvalhido. Na reunião com o ministro do Superior Tribunal de Justiça, Hamilton Carvalhido, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, e membros da diretoria da associação pediram apoio para que seja alterada a resolução do Tribunal Superior Eleitoral que restringem aos juízes estaduais a atuação na primeira instância da Justiça Eleitoral. A intenção é permitir a participação de juízes federais. Nós pretendemos que os juízes federais tenham competência preferencial para processar e julgar as causas que envolvem o direito eleitoral. A AJUF defende que a atuação da Justiça Federal na eleitoral traria benefícios financeiros, já que os juízes federais pertencem à União. Com isso, não haveria necessidade de pagar gratificações aos magistrados estaduais. Então, isso aí não seria necessário, seria um benefício financeiro à sociedade, a economia economizaria dinheiro aos cofres públicos. Também a Justiça Federal hoje, ela está interiorizada no país. Nós temos 1000 varas federais em todo o país. E a Justiça Federal hoje ela está toda ela informatizada, o que agilizaria os processos que envolvem questões eleitorais. E mais, o juiz federal ele está sempre, até por estar distante do Estado, longe de qualquer influência ou pressão política das autoridades estaduais. Não que isso ocorra com a magistratura estadual, mas a magistratura federal ele está completamente imune a isso. Então, levaríamos também uma justiça sólida e independente, levando essa qualidade ao jurisdicionado. Segundo o presidente da AJUFER, a proposta é de que 1/3 das zonas eleitorais dos estados fiquem sob competência de juízes federais, mantendo assim a participação da justiça estadual. Quando o Código Eleitoral foi promulgado em 1965, ainda não havia Justiça Federal. A Justiça Federal só veio ser criada em 1966 e a implantação em 1967, de fato. Naquela época, havia estados nos quais apenas um juiz federal era lotado. Amapá, Roraima, Piauí, o próprio Maranhão, e por aí vai. Ou seja, sequer havia possibilidade de se ter juízes federais suficientes nos TRS. Então, o Código Eleitoral foi alterado, eram 3 desembargadores do Estado. O legislador substituiu um desembargador por um juiz federal. E assim ficou constituída a Justiça Eleitoral. Em 1988, nós tivemos a nova Constituição. Quando veio a nova Constituição, foram criados 5 TRFs. E a Constituição estabeleceu que onde houvesse sede de Tribunal Regional Federal, um desembargador do Tribunal Regional Federal ocuparia o TRE. E naqueles locais onde não houvesse Tribunal Regional Eleitoral, era o juiz federal quem ocuparia aquelas vezes. Só que hoje nós temos uma realidade completamente diferente. Por quê? Temos cerca de 1000 varas instaladas. Em contrapartida, temos cerca de 2.000 juízes em atividade. Hoje, se as zonas eleitorais fossem atribuídas aos juízes federais, todas as zonas das capitais seriam exercidas pelos juízes federais. Mas isso não inviabiliza a participação dos juízes estaduais. Os juízes estaduais continuarão com cerca de 2/3 da jurisdição eleitoral de primeiro grau. Então, o que nós queremos, na verdade, não é excluir ninguém. Nós queremos participar, porque entendemos que a justiça eleitoral é uma justiça mantida pela União. A gratificação eleitoral tem como base o subsídio do juiz federal substituto. Os servidores são servidores mantidos pela União. O orçamento da Justiça Eleitoral é um orçamento da
União, então não há razão para que a Justiça Federal, que é uma justiça da União, não participe da Justiça Eleitoral. E a ampliação da participação de juízes federais nos tribunais regionais eleitorais vai ser um dos temas debatidos em audiência pública, que será realizada pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado Federal. Na ocasião, também serão discutidas outras questões de interesses da magistratura. O senador Aníbal Diniz é autor do requerimento aprovado pela Comissão de Constituição e Justiça do Senado. Nele, o parlamentar pede que a JUF faça parte de uma audiência pública na qual serão debatidos assuntos de interesses da magistratura, como a ampliação da participação de juízes federais nos tribunais regionais eleitorais. Uma primeira audiência nossa com a direção da JUF me convenceu da justeza dos argumentos pautados pela JUF. E eu achei por bem que nós apresentássemos esse requerimento na Comissão de Constituição e Justiça para que a JUF tivesse a oportunidade de apresentar os mesmos argumentos para um conjunto de senadores que são exatamente aqueles que analisam a constitucionalidade das matérias que passam pelo Senado. E eu acredito que é um momento sem igual para que o presidente da JUF e as pessoas convidadas por ele possam fazer uma defesa de cada um dos itens defendidos pela JUF. O senador deve entrar com uma proposta de emenda constitucional para que se amplie a participação dos juízes federais nos tribunais regionais eleitorais. Há hoje um sentimento na sociedade brasileira da necessidade de uma maior participação dos juízes federais na justiça eleitoral e, em especial, nos tribunais regionais eleitorais. Outro assunto que também será levado para discussão no plenário da Comissão de Constituição e Justiça é a federalização dos crimes contra os direitos humanos. O que me foi solicitado pelo presidente Vedi foi a elaboração de um estudo, uma minuta de anteprojeto, da lei para tratar da federalização, do incidente de federalização dos graves crimes contra os direitos humanos. Eu fiz um esboço, trouxe para o Vedi, ele examinou, aprovou, e os outros diretores também, e aí nós trouxemos para o senador, que ele está exatamente com a ideia da apresentação da proposta. É uma proposta que visa criar um instrumento para dar efetividade a esse dispositivo constitucional que foi criado pela Emenda 45, possibilitando que crimes extremamente graves, ocorridos muitas vezes em comarcas distantes, contra, por exemplo, líderes sindicais, trabalhadores sem terra, dirigentes políticos e pessoas do povo em geral, quando eles se caracterizarem como crimes graves, não é só crime de homicídio, existem vários outros crimes envolvendo tráfico de crianças, por exemplo, etc. Esses crimes possam ter uma apuração célere e a Justiça Federal mais longe, mais isenta, terá condições de fazer com mais eficácia. Veja a seguir, o presidente da JUF participa de debate sobre a liberdade de expressão e o direito à comunicação. É o que a gente confere no próximo bloco. Voltamos já. Você mostrou pra mim onde encontrar assim mais de 1 milhão de motivos pra sonhar. Enfim, é tão gostoso ter os pés no chão e ver que o melhor da vida vai começar. 2011, o melhor da vida vai começar de novo. Estão abertas as inscrições para o curso de especialização em Direito Previdenciário em Porto Alegre. As aulas começam em abril e serão divididas em módulos presenciais e telepresenciais. Outras informações pelo telefone 51-3286-0310. Também estão abertas as inscrições para o curso de preparação à magistratura federal e com opção para especialização em direito público. O curso acontece em Porto Alegre e as aulas começam em julho. Mais informações pelo telefone 51-3286-0310. O Congresso Nacional irá contar com uma frente parlamentar em defesa da liberdade de expressão e o direito à comunicação.
O movimento deverá agregar políticos e representantes de entidades da sociedade civil e do judiciário. Convidado para debater temas como a liberdade de expressão e o direito à comunicação, o presidente da AJUF, Gabriel Vedi, esteve reunido com o deputado federal Emiliano José e com representantes de entidades da sociedade civil. Os juízes federais querem debater com a sociedade esses assuntos que são de grande importância. Eu, inclusive, relembrei, né, que a primeira vez que a ditadura militar foi condenada no país foi por um juiz federal, naquela indenização que foi concedida à família do jornalista Vladimir Herzog, que foi assassinado nos porões do DOPS em São Paulo em 1976. Então a AJUF, ela sempre foi uma defensora da liberdade de imprensa, liberdade de expressão, e estamos muito satisfeitos por participar desse debate aqui hoje. A questão do direito à comunicação é uma questão sagrada para o povo brasileiro. Situamos sempre, o nome da frente é este, Frente pela Liberdade de Expressão e pelo Direito à Comunicação, situamos sempre que a liberdade de expressão é uma conquista do povo brasileiro, desde que derrotou a ditadura, e é uma conquista sagrada. E, ao mesmo tempo, o direito a uma comunicação livre e plural é um direito sagrado do povo brasileiro também. Nós insistimos na necessidade de regulamentar a Constituição brasileira, naqueles artigos referentes à comunicação e aos direitos humanos, porque tem a ver com a comunicação. Esses artigos têm que ser regulamentados, não o foram ainda. O Conselho Nacional de Comunicação tem que existir, já é uma realidade na Constituição, mas não se tornou realidade de fato, e vários outros aspectos que não são ainda regulamentados e que precisam ser. Portanto, todo o nosso esforço é para situar a discussão da democratização da mídia no Brasil como uma discussão central para a democracia brasileira. Um dos objetivos do encontro foi estabelecer a programação que será feita para o lançamento da Frente Parlamentar pela Liberdade de Expressão e o Direito à Comunicação. O evento está previsto para acontecer no dia 19 de abril. É o dia em que nós diremos à sociedade brasileira, aqui nesta casa, os objetivos desta frente, o que queremos com ela e torná-la um patrimônio já da sociedade brasileira, que a sociedade brasileira se envolva. E por isso mesmo nós temos contado e insistido em contar com a participação decisiva de entidades da sociedade civil, que tem tudo a ver com a comunicação. Nós faremos um ato amplo, aberto, vamos convidar todas as emissoras de televisão, todas as emissoras de rádio, vamos convidar a ABERT, vamos convidar os jornais e vamos convidar o Judiciário, o Ministério Público, os juízes federais, a AJUF, vamos convidar, evidentemente, as autoridades da Casa Legislativa, o presidente da Câmara, o presidente do Senado, enfim, autoridades religiosas, né? A OAB, a CNBB, as outras religiões que queremos estejam aqui, porque todas têm a ver com a comunicação. Nós vivemos numa sociedade midiática, uma sociedade da convergência digital, uma sociedade hoje que o pobre e o rico têm um celular na mão e participa do mundo da mídia. E essa mídia tem que ser devidamente regulada para que seja de todos e não apenas de alguns. Para o presidente da Associação dos Juízes Federais do Brasil, a liberdade de expressão é tão importante quanto a independência da magistratura. Para que exista um Estado democrático de direito forte e um regime republicano consolidado, a liberdade de expressão, a liberdade de imprensa e a independência do poder judiciário são fundamentais, não como garantia da imprensa, não como garantia dos juízes, mas como uma garantia da própria sociedade, que precisa de uma imprensa que informe e de um judiciário que julgue com imparcialidade sempre. E o Justiça para Todos de hoje fica por aqui. Mas você pode conferir o programa também pela internet no site www.ajuf.org.br. Obrigada pela companhia. Tchau.